olha só, pessoal, o conjunto das reformas, elas não podem ser pensadas e compreendidas de uma forma seccionada, como fotografias de um rolo, de um grande filme, onde você vai vendo apenas as partes. Elas estão integradas, elas se movimentam conjuntamente, e não pode e não deve se pensar a reforma do ensino médio desassociada da lei das terceirizações, desassociada, por exemplo, da reforma trabalhista, que também foi uma reforma sindical, do conjunto de reformas colocadas. O que está colocado, pelo menos a partir da queda da ex-presidente Dilma, mas antes a pressão política e econômica já tinha feito o próprio governo petista a adotar algumas medidas tipicamente neoliberais e até mesmo reacionárias em alguns aspectos. Por exemplo, a primeira proposta de reforma do ensino médio que tramitou nos últimos anos não foi do governo Temer, tampouco do PSL ou do governo Bolsonaro, não, foi do governo petista, né? E está certo que era uma reforma que, se no conjunto da obra ela era branda, mas a essência dela se manteve na contra-reforma, na nefasta contra-reforma aprovada no governo Temer. Por isso que ele, inclusive, ironiza dizendo que essa não era a reforma dele, ele só herdou a reforma da sua antecessora, que era do governo do PT. Então, a pressão econômica das crises que o capitalismo sofre sobre os governos, sobre o conjunto dos agentes públicos, ela vai se equacionar de forma diversa, né? E a partir da queda da ex-presidente Dilma, ou seja, a partir de 2016, nós vimos uma série de reformas sendo implementadas que, no seu todo, elas remodelam a relação institucional dos governos com a sociedade e, na realidade, remodelam toda a lógica socioprodutiva do sistema no país, né? Questão educacional, questão dos direitos trabalhistas. Nós estamos agora diante de uma nova reforma em curso do judiciário, né? Então, essas reformas elas estão remodelando as relações socioprodutivas no país frente a um novo modelo, a um novo processo de desenvolvimento do capitalismo, que não é só no país, é no mundo, e que vai, de alguma maneira, interferir nas relações sociais de produção, otimizando mais contradições, mais e piores contradições, e que vão levar a distúrbios os mais diversos e as contradições as mais variadas, que vão exigir medidas mais drásticas e mais draconianas, inclusive, tanto do ponto de vista judicial, como do ponto de vista repressivo por parte do poder público, da máquina do Estado. Mas, como um todo, o governo Bolsonaro, ele herda aquilo que, de certa forma, já no governo Temer, nesses pouco mais de 24 meses de governo Temer, foram iniciadas. E a tendência é se aprofundar, né? Se a reforma, por exemplo, do ensino médio, ela ainda está em curso, está em aberto, porque eu particularmente acredito na necessidade histórica da resistência e da luta, como talvez nunca antes vista na história desse país, como a única saída do conjunto dos trabalhadores e do movimento estudantil autêntico e independente, independente naturalmente da elite, independente do poder privatista, das empresas do setor da educação. É um governo que não tem nenhum interesse em manter nada que possa garantir o desenvolvimento social, né, principalmente da classe trabalhadora, e principalmente o desenvolvimento econômico, autônomo, né, a sustentabilidade de um país de uma forma que garanta a sua soberania, né. A questão moral e a questão ideológica foram muito presentes nessa campanha, como uma correia de transmissão daquilo que já tinha acontecido antes no governo, na campanha do governo estadunidense, onde o presidente Trump foi eleito, e ela vem se equacionando nos países da América Latina como ações de reação ao parco desenvolvimento social e democrático que o continente latino-americano vivenciou. Então, essas ações, elas, além de naturalmente restringirem direitos, conquistas e reprimirem os movimentos sociais, elas acabam também interferindo na soberania e na autonomia desses estados, de modo a alinhá-los a uma unipolaridade continental. É o chamado lógica do Big Stick, que foi pensado lá no século XIX pelo governo dos Estados Unidos, ela está sendo repaginada, ela está sendo, de certa forma, reeditada
com outras variantes, naturalmente, com uma outra roupagem, mas com a mesma perspectiva de transformar todo o conjunto da América Latina no quintal dos Estados Unidos da América do Norte. Isso tem que ficar claro. E nesse aspecto, o que cabe ao que há de resistência no conjunto dos movimentos sociais. Primeiro, eu acho que a gente tem que procurar fazer com que essa realidade ela seja decodificada, conjunto dos trabalhadores, com os estudantes, que eu acho que ainda não conseguiram compreender a gravidade e a dimensão, e a partir daí, tomar ações mais imediatas, seja institucionais, seja ocupando as ruas, seja ocupando as escolas, dialogando com a população, procurando ampliar o leque de aliança com outros movimentos sociais, que também vão ser, que estão sendo e vão ser e serão atingidos por essas políticas reativas instituídas no governo Bolsonaro, com seus apoiadores nos governos estaduais, de modo que a gente consiga constituir uma frente ampla, democrática, soberana e que possa resistir a essas pressões que nesse momento assumem inclusive algumas versões tipicamente da lógica fascista do século XX, décadas de 20 e dos anos 30. Significa que nós estamos caminhando, no meu entendimento, para um Estado fascista, mas uma lógica de instrumentalização ideológica, da moral, dos meios de comunicação, para poder manipular a opinião pública, e que foi muito bem utilizada por governos e estados fascistas no século XX, elas têm sido retomadas em pleno século XXI, e não é desse governo, elas já vêm sendo colocadas em curso há pelo menos 5, 6 anos. Isso tem um conjunto de pesquisadores que vem observando isso. E isso deve ser devidamente ressaltado, porque o clima e o grau da cultura reacionária, ela fica muito mais forte. E os poucos direitos e conquistas democráticas que o conjunto dos movimentos sociais conquistaram, esses parcos 30 e poucos anos pós fim da ditadura cívico-militar, eles começam a ser subsumidos, eles começam a ser cada vez mais reduzidos, chegando ou podendo chegar a um patamar de criminalização de quem luta, de criminalização de quem diz não, de quem luta pelos seus direitos, de quem pode fazer uma greve, que ainda é, por enquanto, um direito constitucional, de criminalização das ações dos movimentos sociais, por terra, por moradia, por emprego. Porque essas contradições, elas estão cada vez mais vicejando e aumentando da lógica refratária e excludente do processo de desenvolvimento desse capitalismo tardio, conjugado e dependente, que é o capitalismo brasileiro. Então, isso nos demonstra um cenário cada vez mais reativo, um cenário onde as contradições aumentam, um cenário cada vez mais, vamos dizer assim, proto-policialesco, sobre o conjunto da sociedade, e que vai exigir dos movimentos sociais, dos trabalhadores da educação, dos estudantes, enfim, do conjunto da classe trabalhadora, muita unidade, persistência e paciência histórica. Paciência histórica porque, infelizmente, muito do que está colocado aí parte daqueles setores do campo democrático popular tem responsabilidade histórica. E parte desses setores do campo democrático popular hoje estão, quer queiram, quer não, nessa trincheira que nós nos encontramos da resistência. Mas eles não vão fazer a autocrítica que deveriam fazer. Também não seremos nós que vamos ficar eternamente cobrando. A história que vai cobrar. Mas esse momento, onde nós estamos com um Estado cada vez mais conservador, com uma economia cada vez mais refratária e com contradições que descambam o país para a proximidade da barbárie e até mesmo para conflitos que extrapolam toda e qualquer ordem constitucional, é fundamental a unidade de ação, a compreensão da dramaticidade dos ataques e uma reação unitária para conseguir garantir os direitos e as conquistas e talvez dar um outro salto de qualidade que possa romper e superar com esse momento drástico que o país vem vivenciando, não só agora, mas nos últimos 2, 3 anos pós o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff.